Olá, meu nome é Jaxiel, sou aluno de graduação do curso de Geografia na Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente, cursando o 8º período do curso de Geografia na UEPB, na qual, juntamente com o professor Leandro, a gente desenvolveu uma pesquisa de PIBIC, financiada pela CNPq e a UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, na qual a nossa pesquisa ela consiste na formação continuada de professores de geografia no ensino remoto, na qual visamos entender as possibilidades de permanência na rede municipal de Guarabira entre os anos de 2020 e 2022. A nossa área de pesquisa ela vai ser Ciências Humanas e a subárea Geografia, que é o meu curso e ao qual o curso o professor Leandro é professor da instituição chamada UEPB. Com isso de introdução, eu inicio para vocês trazendo uma reflexão sobre o que é que se trata a formação continuada de professores. A formação continuada de professores, resumidamente, que é o foco da pesquisa, ela vem ser a ampliação das competências profissionais. Ou seja, é uma atualização do saber que todo professor já tem como base da sua formação inicial, que é a graduação. Com isso, a formação continuada de professores se mostrou algo indispensável, se mostrou algo de extrema importância durante o período da pandemia, que é o foco da pesquisa, na qual, durante o período da pandemia, a gente viu a ascensão das TICs, que vem a ser a implementação das tecnologias como uso e ferramenta pedagógica dentro das salas de aula. Com isso, as TICs veio revolucionar a prática do ensino, a prática da aprendizagem do ensino dentro do âmbito educacional. Com isso, a gente viu que nem todo professor estava preparado para a adesão desse novo modo de ensinar, desse novo modo de atuar. Com isso, a gente vê a grande importância que tem a formação continuada, que vem atualizar o saber desses professores que eles já possuem. Então, como o próprio nome já diz, formação continuada. É uma formação contínua, uma formação constante que vem atualizar, agregar aquela formação que todo professor já tem. Dentre isso, o próprio Ministério da Educação ela vai falar de que as ferramentas da formação continuada, que a gente está colocando aqui como as TICs, que é o que foi utilizado durante a pandemia, elas devem ser colocadas de forma significativa, ou seja, dar um sentido a essa nova forma de atuar. E que o próprio Paulo Freire, em seu livro A Pedagogia da Autonomia, Freire, que vai ser o patrono da educação brasileira, ele vai falar o seguinte, que ninguém transfere conhecimento para ninguém, muito pelo contrário, a gente possibilita a formação, a produção desse saber. Ou seja, é isso que a formação continuada, ela vem trazer como adereço, como uma contribuição. Ou seja, ela vem aprimorar, amadurecer os conhecimentos que todo professor já tem. No entanto, a Vânia Moreira Kensky, em 2008, ela vai apontar o seguinte, de que as tecnologias, que é o que foi usado durante a pandemia, para dar continuidade às atividades que durante a pandemia, pelo alastramento do Covid-19, foi impossibilitado. Todo mundo teve que ficar, dar continuidade aos seus trabalhos, segmentos, sua vida, de forma remota. Por quê? Estava todo mundo, como é que eu posso falar? Recolhido, em suas casas, enfim. Estava todo mundo sem fazer as suas atuações presencialmente. Com isso, as tecnologias que foi a tábua de salvação para a continuidade da prática do ensino, a Vânia Kensky ela vai apontar o seguinte, que deve-se ter cuidado, porque as tecnologias elas não vão revolucionar as coisas assim do dia para a noite, elas não são a salvadora da pátria, porque o que vai realmente fazer com que essas novas ferramentas funcionem? Exatamente o saber de quem está as manuseando, que nesse caso são os professores. Então a formação continuada, ela vem ser importante nesse sentido, que ela vem fazer com que os professores possam utilizar da melhor maneira possível as ferramentas disponíveis, que nesse caso são as TICs, são as tecnologias. Que tecnologias foram essas utilizadas principalmente? O Google Sala de Aula, o Google Meet, entre outras plataformas, que foram utilizadas como ferramenta para poder dar continuidade ao segmento.
e que o Costa Santos Martins fala de que a formação continuada, ela caracteriza como espaço de reflexão, né, dessas atualizações. E é exatamente isso. Que reflexões são essas? Que atualizações são essas? Porque a nossa sociedade, ela está em constante evolução. E a sala de aula, a escola, o âmbito educacional, ela acompanha. E o professor, para continuar atuando da melhor forma possível, ele precisa estar inserido nessas atualizações. Dentre elas, as tecnologias, na qual muitos professores não estavam preparados para esse novo ensino, para essa nova realidade, e que tiveram muita dificuldade porque faltava assim, um preparo. Então, a formação continuada, ela vem ser muito importante por isso, para nos preparar para a sala de aula, lidar com as dificuldades e as novas realidades, as novas demandas e necessidades. Dentro dessa reflexão toda, né, a gente vai ver o seguinte, de que o próprio Ministério da Educação, através de uma portaria, né, de uma resolução, na verdade, né, liberada no dia 27 de outubro de 2020, ela vai pautar exatamente isso, né, a importância e contribuição que a formação continuada possui através dessa reflexão que eu acabo de trazer para vocês junto com as TIDICs, e de que a própria Kensic 2002, ela vai falar exatamente isso, né, sobre as contribuições que a formação continuada tem ao atualizar a prática do saber do professor. Dentre isso, né, a pesquisa ela foi desenvolvida na cidade de Guarabira, como eu já falei para vocês, situada no interior do estado da Paraíba, com a população de 57 mil habitantes, segundo o IBGE de 2022. A nossa pesquisa ela caracterizou-se de forma principalmente de revisão bibliográfica, né, em cima do que já se tinha enquanto autores discutindo sobre a formação continuada. Foi desenvolvida na UEPB, na cidade de Guarabira. A UEPB possui 8 campos, né, distribuída por todo o estado, levando o ensino superior. E o campus 3 é o Centro de Humanidades, né, focando principalmente na formação de professores. Dentre isso, como resultados e discussões sobre a pesquisa, né, a pesquisa ela mostrou o quanto era importante, né, fortificando mais ainda o que já todo mundo já tem ideia, né, da formação formação continuada de professores, de que é algo indispensável, né, e que o Novo vai falar da reconstrução do saber, é algo constante, todo mundo precisa se atualizar, porque o saber está em constante movimento, né, ou seja, é algo que precisa e que é de extrema necessidade. E que com isso, né, surgiu um novo ensino, né, uma nova modalidade, que é o RE, que é a educação remota, e que as TIDICs está extremamente dando suporte, certo? Com isso, como conclusão, o Ministério da Educação já vem pautando muito isso dentro da BNCC, dentro das suas resoluções, a própria LDB também vai falar sobre a formação continuada, de que é muito importante e que os autores já vêm debatendo e que a pandemia escancarou mais ainda, evidenciou mais ainda, de que todo professor precisa se atualizar, deve sim aderir a essa modalidade de ensino, né? Porque o saber pede isso, o professor pede isso, a sociedade pede isso. Então, é muito importante essa atualização do saber através da formação continuada para uma melhor atuação dentro da sala de aula e assim impactar na qualidade do ensino e aprendizagem produzida no nosso país. Por finalização, quero agradecer à CNPq pelo financiamento, à UEPB, que também foi muito importante, ajudou muito como possibilitadora da produção dessa pesquisa, e ao grupo de pesquisa que eu também faço parte, que é o GPSEG, né? O grupo de pesquisa Saberes na Educação Geográfica, e também ao meu orientador, o professor Leandro, meu muito obrigado por essa oportunidade, né? E a todos os envolvidos. Aqui fica as referências e o meu muito obrigado a vocês por estarem aqui prestigiando, né, essa apresentação sobre a pesquisa desenvolvida. Sem mais delongas, meu muito obrigado e até mais.